Boa noite a todos. Shalom. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco nesta noite, que foram convidados para participar dessa live. Que Deus abençoe as vossas vidas com porção dobrada do Espírito Santo. E nesta noite o Espírito de Deus, ele possa nos visitar assim de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, eu creio na visitação do Senhor sobre nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando para nós darmos início a mais uma live nesta noite. Pai querido e Deus maravilhoso, te dou graça, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão presentes, participando, meu Deus querido, para serem abençoados de uma forma toda especial. Pai, eu te dou graças por mais um dia de vida nós, para nos alegrarmos em Ti. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu favor. Que nesta noite o teu Espírito Santo encontre lugar em cada coração para ministrar, Senhor, a tua palavra, para realizar a obra que lhe compete. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite mais uma vez. Tivemos um probleminha aqui com a internet, mas graças a Deus já estamos aqui de volta. Amém? Vamos dar início à nossa oração e pedir as bênçãos dos altos céus sobre nossas vidas nesta noite. Pai amado e Deus querido, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por nossas vidas. Te agradeço pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito. Te agradeço pela vida de cada um dos participantes, Pai, que nesta noite, meu Deus, o Senhor, ó Deus, os escolheu para ouvir a tua palavra, porque a melhor parte é ouvir a tua palavra, é ouvir o que o teu Espírito Santo tem a ministrar em nossos corações. Eles escolheram, Senhor, a melhor parte, e por isso eu peço uma bênção toda especial em favor da vida deles. Que a vida deles sejam tocadas e transformadas, Senhor. Abençoe, meu Deus, seus familiares, abençoe seus trabalhos, abençoe a vida deles em todas as áreas. Eu te agradeço, Senhor, e peço que nessa noite o teu Espírito ele ministre com liberdade em nossos corações, que a tua palavra ela venha cair, meu Deus, em boa terra,
para que ela venha germinar, para que ela venha nascer, crescer e dar muitos frutos na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Ai, meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Amém. Jeremias 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra dos as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Aleluia. Jeremias 18 descreve uma poderosa metáfora sobre a relação entre Deus e a humanidade, utilizando a imagem do oleiro e do barro. Deus, como o oleiro, tem o poder de moldar e refazer a vida das pessoas, assim como o oleiro refaz o vaso de barro que não sai como esperado. O capítulo enfatiza a soberania de Deus e a importância do arrependimento, mostrando que Deus está disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele. Louvado seja Deus. Deus usa essa cena, ou seja, essa metáfora, para ilustrar sua relação com Israel, mostrando que ele pode refazer a vida das pessoas, assim como o oleiro refaz o vaso. Então, nós estamos diante de uma ilustração ao qual o Senhor ele fez para com o povo de Israel, para mostrar àquele povo que ele é o oleiro e que nós somos o barro. Todos nós somos barro na mão do nosso oleiro. Então, o Senhor Jesus, ele mandou que o seu servo pudesse descer à casa do oleiro, porque lá ele haveria de falar com ele. Lá ele haveria de dar uma lição, através daquela ilustração que o seu servo estava ali para contemplar o que verdadeiramente o oleiro estava a fazer, que era um vaso. Nós somos comparados como vasos na mão do oleiro, que é o nosso Deus. E ali, quando ele desceu à casa do oleiro, o oleiro estava a fazer a sua obra sobre as rodas.
Como o vaso que o oleiro fazia de barro não está, se quebrou na mão dele, tornou ele a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem. Então, essa ilustração aqui é para realmente nos mostrar e nos conscientizar de que verdadeiramente Deus, Ele no seu propósito, ele quer nos mudar, nos moldar, ele quer nos transformar e nos fazer de novo, porque nós não somos nada sem Deus, não podemos fazer nada. Ele foi quem nos criou e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas conforme o pecado entrou no mundo, e o pecado passou de Adão como representante da raça humana, o pecado passou a todos nós. Então, como a palavra de Deus diz que não há um justo, não há um sequer. Então, o pecado, ele veio deformar essa imagem e semelhança que nós tínhamos na época de Adão, no tempo do jardim, que havia transparência, havia santidade, havia comunhão antes do pecado entrar. Então, o Senhor Deus enviou seu filho Jesus para vir ao mundo. E um dos principais objetivos, além da salvação, é nos aperfeiçoar nele, é restaurar essa imagem e semelhança dele em nós, porque a princípio nós fomos feitos à semelhança da sua imagem. Mas o pecado, ele trouxe uma contaminação, uma distorção do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa identidade em Deus. Foi preciso que Jesus viesse para restaurar essa imagem. E para que isso aconteça, nós precisamos nos deixar moldar pelas mãos do oleiro e entender que Deus, ele é o oleiro, nós somos vaso de barro, sujeito a fragilidades, a fraqueza, nós somos imperfeitos, sujeito a cair, a pecar, a nos corromper, a natureza de Adão, que já é corrompida. Então, o Senhor, ele enviou Jesus para trazer essa restauração, para nos salvar, nos restaurar, nos moldar, a semelhança de Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor, como o nosso oleiro, ele precisa que nós venhamos ter a consciência de que não é só a questão de estarmos na presença dele, não é só a questão de sermos salvos em Cristo, mas também é a questão de nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, nos conscientizarmos de que nós estamos vivendo nesse mundo um processo e nós estamos caminhando na presença dele e precisamos entender que devemos renovar a nossa mentalidade, devemos abrir o nosso entendimento e saber que nós precisamos ter a nossa identidade restaurada em Deus, precisamos ter o nosso caráter trabalhado na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque todas essas deformidades em nosso caráter, toda essa personalidade, tudo quanto a gente vem se corrompendo no dia a dia, vem guardando dentro de nós, na nossa alma, soberba, vem guardando dentro de nós, muitas vezes, sentimentos de inveja, sentimentos de querer fazer o mal para alguém, de falar mal de alguém, tudo isso nós herdamos de Adão, essa natureza pecaminosa. E nós que estamos em Cristo Jesus, conforme a palavra dele nos diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, mas nós precisamos, porque quando nós
viemos para a presença de Deus, nós viemos lá do mundo com os nossos pés empoeirados do pecado. Viemos com o nosso caráter corrompido. Viemos trazendo muitas coisas erradas que nós fomos, nós aprendemos no decorrer da vida, e isso tem contribuído de uma forma muito negativa dentro de nós, através das nossas atitudes. Porém, a gente vem como está, o Senhor nos aceita como estamos diante dele quando chegamos até ele, mas nós não podemos permanecer da mesma forma. Porque é necessário que tudo se faça novo em nós, é necessário que essa pecaminosidade dentro de nós, que essa natureza de um caráter deformado, que essas coisas que nós guardamos dentro de nós, que eu posso dizer que são lixo, porque são lixo, a gente guardar a inveja, guardar a mágoa, guardar a falta de perdão, guardar a soberba, muitas vezes desejar o mal ao nosso próximo. Então, nós, como novas criaturas agora em Cristo, precisamos nos desvencilhar de tudo isso. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, através da sua obra redentora, regeneradora, da sua obra transformadora, ele possa encontrar lugar no meu e no seu coração para trabalhar o caráter de Cristo em nós. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de vida de Deus, ele é recriado dentro de nós e ele recria o nosso espírito. E o nosso espírito, que até então estava morto por falta de entendermos o plano da salvação e de aceitar esse plano, esse espírito começa a ser recriado em nós pelo Espírito Santo de Deus, que automaticamente, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo automaticamente, de uma maneira invisível, o qual nós não podemos ver aos olhos nus, mas nós podemos sentir que o Espírito de Deus, ele entrou dentro de nós. E aquela vida que a gente tinha de andar de maneira errada, andar segundo nossa própria vontade, andarmos segundo o nosso próprio entendimento acerca do que a gente acha que é certo, o que é errado, começa a mudar dentro de nós. A nossa mente, ela recebe a palavra de Deus e essa palavra, ela tem o poder de descer para o nosso coração. Porque para a palavra de Deus fazer e surtir efeito em meu e no teu coração, nas nossas vidas, ela precisa entrar através dos nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa mente, ela concebe o que nós ouvimos, aleluia, acerca da palavra, e desce para o coração, porque é no coração que é gerado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ficar somente na nossa mente, porque ela se torna infrutífera. Para que ela dê fruto, ela precisa descer no nosso coração, para que ela possa ser gerada em nós a vida de Cristo. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente entenda que para que essa transformação na nossa vida se dê, nós temos que tomar consciência de que nós precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito das coisas de Deus, a respeito da palavra de Deus e nos enxergarmos no espelho da palavra. Aleluia! Nos enxergarmos dentro dessa palavra. E essa palavra ter o poder de descer para o nosso coração e nos convencer, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer o homem no sentido geral, homem e mulher. Eu falo homem no sentido da humanidade. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer o homem acerca dos seus erros, dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus manda que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos converter verdadeiramente a Deus. E para que
o propósito do Senhor se estabeleça na nossa vida, nós temos que deixar que essa palavra venha mudar a nossa mente, que essa palavra ela desça para o nosso coração, que ela comece a gerar a vida de Cristo em nós, ela comece a gerar uma transformação. E aquilo que a gente fazia de errado antes de aceitarmos a Jesus, aquilo não tem mais lugar na nossa vida. A gente se apercebe, um exemplo, mas eu mentia muito, mas agora depois que eu vim para a presença do Senhor e eu tenho buscado a Deus, eu tenho procurado me arrepender dos meus pecados, pecados muitas vezes não confessados, porque temos que nos arrepender e confessar nossos pecados para que alcancemos a misericórdia do Senhor. Então, muitas vezes a gente diz, mas eu mentia muito, mas agora eu tenho notado que eu não tenho mais mentido como eu mentia. Eu realmente tenho procurado falar a verdade, porque se Cristo está em nós, a verdade de Cristo, a verdade da palavra, que é o próprio Cristo revelado na nossa vida, ele tem que fluir dentro de nós. Quando nós damos lugar à verdade da palavra de Deus e o conhecimento da verdade nos traz libertação. Não temos mais condições de andarmos do mesmo modo que nós andávamos no mundo, servindo ao príncipe deste mundo, ao príncipe destes séculos, vivendo segundo o espírito da desobediência, sem conhecer a Deus. Mas no momento que a gente conhece que Jesus Cristo, ele tomou o meu, teu lugar naquela cruz, e o lugar que o Senhor tomou por nós, o nosso lugar lá, o sacrifício dele não pode se tornar em vão. Não pode. Quando nós conhecemos a palavra e nós resistimos a essa palavra e não deixar ela entrar no nosso coração com a potência que ela tem para nos transformar, nós cometemos pecado. Nós viveremos da mesma forma e anulamos o sacrifício de Cristo por nós, porque ele levou sobre ele as transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, ele nos trouxe a cura. Então, tudo que Jesus, ele levou sobre si, tudo que era nosso, levou a maldição que estava proposta para nós, ele levou sobre si, ele se tornou maldito no madeiro, porque naquele tempo era todo que seriam pendurados no madeiro se tornaria amaldiçoado, maldito, e ele se tornou maldito por amor a mim, por amor a você, e nós temos que entender que se nós tomamos consciência da verdade da palavra, nós temos que viver segundo essa palavra, segundo a verdade do Senhor. O verdadeiro evangelho é de renúncia. O evangelho é evangelho de cruz, aleluia. Não é um evangelho da graça barata, de só querer receber bênção, de só querer receber casa própria, de só querer receber um carro do ano. Não, o evangelho não consiste nisso. Se consiste em renunciar, em entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. E a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente fazer a vontade de Deus e andarmos em obediência na sua palavra, as demais coisas o Senhor sabe que eu e que você necessitamos, ele vai acrescentar. É uma consequência da tua obediência. Você ter tudo o que você precisa, suas necessidades mais básicas supridas, ter tudo quanto você almeja e deseja, é uma consequência da tua vida com Deus, da tua caminhada com Ele, da tua obediência para com o Senhor, do teu coração ensinável, em deixar se ensinar pela palavra, em deixar ser moldada, assim como aquele oleiro estava ali, fazendo aquele vaso de barro, aleluia. Naquele exato momento, caiu da mão dele e quebrou-se. E no momento que quebrou, ele não se desfez daqueles pedaços, daqueles cacos, e foi pegar outra massa para fazer outro vaso, não. Ele pegou aqueles cacos que estavam quebrados e começou a molhar, aleluia, e começou a trabalhar
ali amolecendo o barro, começou a trabalhar naqueles cacos que até então estava se misturando com a água, estava se formando uma substância homogênea, para ali ele novamente reconstruir um novo vaso a partir daquele que se quebrou. Aleluia! E nesta noite eu quero te dizer que o Senhor quer me refazer e quer refazer você, porque nós somos um vaso de barro, sujeito a erros, a falhas, a fragilidades. Aleluia! Ele quer pegar o nosso coração, as nossas debilidades, as nossas fragilidades, e ele não quer se desfazer de nós. Ele quer pegar tudo isso que aparentemente não o agrada, mas ele quer, através da água da palavra, amassar esse barro que sou eu e que é você, e começar a trabalhar nessa massa, e começar a trabalhar e fazer conforme a vontade dele. Deus não despreza as nossas vidas, Deus não nos julga segundo os nossos erros, ele não nos olha de uma maneira condenativa, ele não aponta o dedo para me julgar nem julgar você. Ele trabalha na nossa vida segundo as nossas imperfeições, segundo os nossos erros. Ele quer trabalhar a vida dele em nós, ele quer transformar e quer nos fazer um novo vaso, um vaso de honra, um vaso de honra na casa dele, um vaso de honra nas suas mãos. Aleluia. Então o Senhor, ele não nos despreza. Por mais que a gente esteja quebrado, por mais que a gente tenha falhado em alguma área da nossa vida, o Senhor, ele olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Ele olha para nós desde quando muitos dizem, não tem mais jeito, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, eles não vão crescer, não vai dar em nada, não vai avançar, é de mal a pior, para esse aí não tem mais jeito, mas louvado seja Deus, que Deus não nos vê como o homem vê, ele não nos enxerga como o homem enxerga o exterior, a aparência, mas Deus, ele nos enxerga olhando com a sua ótica para dentro de nós. Ele não nos enxerga como o homem nos enxerga, mas Deus nos vê no mais profundo do nosso coração. Ele vê, ele contempla, ele sonda o meu e o teu coração. E ele diz: tem jeito sim, porque o meu sacrifício naquela cruz não foi em vão por ele. O meu sacrifício naquela cruz não foi em vão por ela. Assim, eu já fiz o resgate. Eu já paguei a dívida do meu filho e da minha filha. Eu confio no meu filho. Eu confio nessa filha. Eu sei que ele vai conseguir, que ela vai conseguir, porque eu injeto a minha vida dentro deles, aleluia, através da palavra, através da obra do Espírito Santo de Deus, que é o único que tem o poder de transformar, de convencer o homem acerca dos seus erros, dos seus pecados. E a própria palavra, ela tira toda a venda dos olhos, tudo aquilo que estava impedindo da verdade chegar. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que a verdade vai chegando, vai entrando nos nossos ouvidos, vai abrindo a nossa mentalidade, vai descendo para o nosso coração, ela vai gerando a vida de Cristo dentro de nós e vamos sendo lapidados, transformados. E muitas vezes o Senhor nos molda, nos transforma através das dificuldades, através das lutas que chegam na nossa vida, através de sofrimento, através de doença, através de circunstâncias adversas. Deus, ele é especialista em trabalhar nas nossas vidas, no meio da tormenta, no meio da tempestade, muitas vezes permitindo a gente ir até mesmo para o deserto, porque ele nos conhece, ele sabe a forma que nós vamos ceder para ele trabalhar na nossa vida. Ele sabe como quebrar o nosso orgulho, ele sabe como quebrar a nossa soberba, ele sabe como nos tratar, ele sabe, porque ele
nos conhece, ele nos formou e ele sabe que a nossa estrutura é de pó. Ele conhece a minha e a tua estrutura e sabe que nós somos pó. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas muitas vezes a gente se pega em achar que já aceitou Jesus, que está vivendo na presença de Deus, que está tendo a sua salvação a cada dia, está lutando pela sua salvação, mas não se atenta que verdadeiramente o Senhor, ele quer restaurar a imagem e a semelhança de Cristo em nós. Aleluia. Ele quer restaurar. Ele tem propósito em nossas vidas e nós precisamos entender que nós estamos aqui para deixar com que o Senhor, ele possa aperfeiçoar em nós a sua obra. Aleluia. Não é de qualquer jeito. Não é se preocupar apenas em ser salvo, é se preocupar em se deixar moldar pelas mãos do oleiro, porque somos barro, somos um vaso de barro, mas o Senhor, ele restaura em nós a sua vida e nós precisamos nos arrepender, assim como o povo quando eles pecavam diante de Deus, quando eles andavam por seus próprios caminhos, segundo os seus próprios pensamentos e segundo a inclinação do seu coração, o próprio Deus permitia eles passarem por dificuldade, permitia que eles fossem levados para o deserto, permitia as adversidades, as lutas, permitia a doença, a fome, a praga, a peste. Por quê? Porque Deus sabia que eles, de uma forma ou de outra, em algum momento do cenário de sofrimento deles, eles teriam que reconhecer Deus como o Supremo Senhor em suas vidas. Eles teriam que reconhecer que eles precisavam se render a Deus, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Assim é conosco, e o Senhor, ele se arrependia do mal que ele faria àquele povo. Ele, quando aquele povo se arrependia, o Senhor também se arrependia do mal que ele estava ali querendo colocar sobre a vida daquelas pessoas. Mas no momento que o arrependimento chegava, o próprio Deus mudava a sorte daquele povo. Então precisamos nos arrepender, ter a consciência sã diante de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque todos nós pecamos. Muitas vezes em pensamentos, em gestos, em atitude, em palavra, no falar mal, no julgar, no apontar do dedo. Pecamos, pecamos sim, e precisamos reconhecer cada vez que nós pecarmos, precisamos voltar para a cruz. Precisamos o sacrifício que Cristo fez por nós. Será que foi em vão? Não, ele não fez sacrifício para ser em vão. Mas toda vez que nós resistimos à palavra, resistimos a não querer fazer a vontade de Deus. Ah, mas para mim é muito difícil. Mas para mim é muito difícil pedir perdão. Ah, quem errou não fui eu, quem errou foi ela. Então ela é que tem que vir me pedir perdão. Não, irmãos. Não. Mesmo que essa pessoa tenha te ferido, mesmo que essa pessoa tenha errado com você, mas nós não podemos ter essa mentalidade, nós não podemos fluir debaixo dessa regência de dureza de coração, de guardar mágoa, porque além de trazer doenças físicas, quando nós guardamos mágoa, não liberamos as pessoas, nós descumprimos a palavra de Deus, nós quebramos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: a quem perdoar, será. A palavra de Deus nos fala lá na oração do Pai Nosso:
perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Será que nós temos coragem de fazer uma oração dessa quando nós temos algo contra alguém? Quando nós não aceitamos liberar o perdão para aquela pessoa, nos sentindo melhor do que ela, achando que ela que errou e você não tem que pedir perdão, você tem que esperar ela vir até você. E até quando você vai guardar mágoa? Até quando você vai alimentar essa mágoa no seu coração? Até quando você vai se tornar envenenado? Porque a mágoa é um veneno, o ódio é um veneno que envenena toda a nossa alma, envenena todo o nosso corpo. E além disso, o principal de tudo é que quebramos o princípio da palavra de Deus. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados pelo Senhor. E quando a gente perdoa, nós somos os primeiros a sermos libertos. Aleluia. Não pense você que quando você libera perdão para alguém, que a primeira pessoa a ser perdoada vai ser aquela pessoa, não, porque a primeira pessoa que vai ser perdoada e vai ser aprovada diante de Deus é aquele que liberou o perdão. Aleluia. E o perdão tem muitos benefícios. Ele nos traz a paz de espírito. Quem não perdoa vive nas trevas. A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama seu irmão mas não o perdoa. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, se faz mentiroso. Aleluia. Se torna um mentiroso. E aquele que não perdoa, ele dá lugar ao diabo. Ele dá lugar a espíritos malignos atormentar o seu coração. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele devia ao seu senhor uma determinada quantia. E quando o senhor mandou chamá-lo para cobrar a dívida que ele tinha com ele, para que ele pudesse ali pagar a sua dívida, aquele servo, ele pediu clemência, ele pediu misericórdia para seu senhor. Ele disse que não tinha dinheiro para pagar aquela dívida, que o seu senhor tivesse compaixão dele. E o senhor se compadeceu da situação do seu servo. E ali ele liberou a sua dívida. Ele disse: vá em paz, vá em paz. Você está livre dessa dívida. E ali, quando lá na frente, no meio do caminho, ele encontrou alguém que devia a ele, esse servo, que foi perdoado da sua dívida. Ele encontrou alguém que o devia. E no momento que ele encontrou, cobrou aquela pessoa. E aquela pessoa disse para ele que não tinha condição de pagar, que ele pudesse ter misericórdia, usar de misericórdia para com ele. Mas aquele servo que tinha sido perdoada, não usou da mesma misericórdia e nem da mesma compaixão que o seu Senhor usara para com ele. Pelo contrário, ele disse: eu não aceito você me dizer não. Eu quero o valor que você me deve agora. E ele disse: Senhor, tem misericórdia, eu não tenho esse dinheiro, usa de compaixão para comigo. E ele não perdoou a dívida daquele homem. Lá o seu senhor ficou sabendo que aquele servo que alcançou misericórdia diante dele, do seu senhor, não usou da mesma misericórdia ao qual ele recebeu. E dali o seu senhor mandou que os seus conservos pudessem ir até a casa daquele homem, pegar aquele homem juntamente com sua esposa, sua família e jogar para que os verdugos pudessem destruí-lo, pudessem jogar lá no calabouço. Assim, nós podemos entender que esses verdugos são demônios. Quando a gente não libera perdão, quando a gente não perdoa, embora queremos o perdão do Senhor, e o Senhor já nos perdoou e nos perdoa toda vez que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Toda vez que a gente confessa, deixa, a gente alcança a misericórdia. Mas no momento que nós não perdoamos, os verdugos, que são os espíritos atormentadores, vêm nos atormentar. E muitas vezes a gente quer que o Senhor nos perdoe, mas nós não usamos de perdão para com o nosso próximo. Mesmo que esta pessoa, dentro desse exemplo que eu estou falando, tenha errado com você e você tenha sido apenas uma vítima dela, mas libere perdão para essa pessoa.
E, se possível, também peça perdão por ter guardado dentro de você, abrigado dentro de você aquela mágoa. E isso contaminou teu coração. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele que veio juntamente, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele não veio para os sãos. Ele veio para curar os que estão doentes. E quem está com saúde, sadio, não procura o médico. Só quem procura o médico, só quem procura os hospitais é quem está doente, é quem está enfermo. E nessa noite, Jesus, como médico dos médicos, como aquele que cura o corpo, a alma e o espírito, ele quer curar a nossa alma. Ele quer, nesse momento, que nós possamos olhar para dentro de nós e fazer uma breve reflexão acerca do que nós temos guardado, que não tem glorificado o nome do Senhor. O que é que eu e que você tem guardado com um bichinho de estimação dentro de nós? Aquele apego, aquela falta de perdão, aquele apego a apontar o dedo para o seu próximo, aquele apego daquele orgulho que você carrega dentro de você e você se orgulha de. O que é que está dentro do nosso coração nesta noite, que está nos fazendo vivermos enfermos na presença do Senhor, que está adoecendo a alma? Faça uma breve reflexão. Porque o médico dos médicos, Jesus que veio para os doentes, ele quer te curar, ele quer me curar, ele quer sarar nossa alma, porque uma alma doente, ela impede a vida no espírito. Uma alma doente, ela impede que o espírito ele flua, ele avance, ele traga o crescimento que Deus ele tem para nós. Uma alma adoecida, ela não deixa você crescer, amadurecer, multiplicar, frutificar, não. Ela te paralisa naquele lugar. E você fica como se estivesse preso dentro de um cativeiro, dentro de prisões espirituais, ao qual seu coração está cheio de revolta, cheio de ferida, cheio de orgulho, cheio. Exalta o nome do Senhor, que dentro de nós venha habitar a vida de Cristo. E é isso que Cristo quer para que a gente venha começar a desfrutar da vida dele dentro de nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Mas Deus, ele não habita em templo sujo. Ele não pode habitar conosco se o nosso coração é um coração mau, se o nosso coração é um coração perverso, é um coração vingativo, é um coração que tem guardado dentro dele coisas que nos torna assim diante de Deus, como nos traz triste, faz com que Deus se sinta triste através das nossas atitudes, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tome essa consciência de que nós temos que renunciar a muita coisa, de que nós temos que renunciar aos nossos pecados, os nossos maus pensamentos, temos que renunciar às nossas atitudes egoístas, o nosso egocentrismo, temos que renunciar à nossa própria idolatria conosco mesmo, porque muitas vezes a gente se idolatra a nós mesmos e nós estamos assim com isso pecando diante do Senhor. Porque no nosso coração não tem que ter lugar para nenhum tipo de idolatria, nem idolatrar a si próprio. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de glorificar, a gente deixa de render a honra e a glória e a adoração verdadeira ao nosso Deus. E o Senhor, através do Espírito Santo, a palavra de Deus diz
que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E por que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós? Em que sentido esse ciúme se estabelece? No sentido de nós, muitas vezes, fazermos a vontade da carne e não fazermos a vontade do próprio Espírito. Porque quem faz a vontade da carne, se inclina para as coisas da carne, vai colher corrupção. Mas quem faz a vontade do Espírito e se inclina para as coisas do Espírito, vai colher a vida eterna. Então, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Quando a gente está saindo da direção que ele quer que nós estejamos, do caminho que Jesus tem nos apontado através da sua palavra, que é a bússola que nos traz a direção certa ao qual nós devemos andar, nessa direção, na obediência, no cumprimento dessa palavra, para chegarmos ao lugar do nosso destino, ao lugar do propósito que o Senhor estabeleceu para mim e para você cumprir nessa terra. Então nós temos que nascer de novo. Aleluia. Quando a gente nasce de novo, no nosso batismo, a gente nasceu da água. Porque até então, quando nós entramos nas águas batismais, nós estamos ali, aceitamos a Jesus, mas estamos cheios de rapinas, cheios de coisinhas, de lixos guardados dentro de nós, de coisas que a gente tem que jogar para fora, para que o nosso templo, o templo de Deus que somos nós somos o templo de Deus. Aleluia. O nosso espírito recriado nele é o templo dele, habitar, que ele possa encontrar esse templo limpo dessas impurezas, dessas imperfeições, dessas sujeiras, para que ele possa habitar dentro de nós e a gente começar a produzir frutos do Espírito Santo. Aleluia. E naquele exato momento que a gente ali vai descer as águas para confirmar a salvação, para confirmar a confissão de fé que nós fizemos em reconhecer que Jesus é o nosso suficiente Senhor e Salvador. Então, até aquele momento, a gente está cheio das coisas que a gente, das bagagens que a gente carregou desse mundo, bagagens de sofrimento, bagagens de pecado, de transgressão, de iniquidade. A gente morre para o mundo, assim como nós morremos com Cristo, mas com Ele também, quando a gente levanta, ressuscita para a vida eterna. Daí, quando a gente levanta, a gente ressuscita com Cristo, deixamos a morte lá no fundo da água, o pecado e tudo aquilo que nos separava de Deus. E quando a gente sobe, a gente renasce. Ali é algo simbólico. A gente ressuscita com Cristo Jesus para uma nova vida na presença dele. Então, nós temos a obrigação, como mulheres e homens de Deus, como os cristãos, aleluia, filhos e filhas de Deus, temos a obrigação de renascer para uma nova vida com Cristo, de deixar a vida velha, de deixar tudo que era velho, de deixar o passado, tudo aquilo que nos prendia, e agora passar a buscar a Deus e a começar a entender o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Entender que nós somos filhos, que as coisas velhas se passaram, que tudo ficou no fundo do mar, os nossos pecados, o Senhor diz na sua palavra, que foi lançado no fundo do mar e de nenhum mais dele ele se lembra. Que tudo fique no fundo do mar e que você renasça para uma nova vida com Cristo. Ah, mas eu já tenho 20 anos na presença de Deus, 20 anos fazendo a obra de Deus, mas eu realmente tem muitas coisas na minha vida que eu tenho que me desprender, tem muitas coisas na minha vida que eu preciso abandonar, porque desse jeito eu não vou ver a Deus sem a santidade, eu não vou poder ver a Deus, assim como a palavra dele diz que a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, que é a santidade do Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, tem tanto tempo que eu não perdoo, eu prefiro morrer. Muitos dizem assim, prefiro morrer para o inferno, mas eu não libero perdão. Como uma pessoa dessa pode dizer que está em Cristo?
pode dizer que vai ser salvo. Não é questão de julgar, não é eu que julgo, mas a própria palavra é quem nos dá esse entendimento, é quem diz, é quem garante. Então, sempre há tempo para que a gente deixe Deus nos moldar, nos mudar. Porque essa imagem e semelhança de Cristo que somos nós precisa ser restaurada. Nós precisamos passar a entender que nós fomos chamados para sermos cheios do fruto do Espírito, não cheio de impureza, não cheio de pecado, não cheio de dureza de coração, mas fomos chamados para sermos cheios dos frutos do Espírito, que são bondade, misericórdia, compaixão, amor, bondade, paz e muito mais. Esses frutos nós temos que ser cheios deles, sabe por quê? Porque se o Espírito de vida de Deus, o Espírito que habita em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se o Espírito de vida de Deus, ele injetou dentro de mim no momento que eu levantei minha mão e o reconheci como meu Senhor, meu Salvador e o aceitei. Se esse Espírito habita dentro de mim, não tem que ter mais lugar para o ódio. Não tem, porque Deus, através do seu Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Deus não habita em um lugar que já tem alguma pessoa que você tem como seu Senhor. Quem sabe você tem essa falta de perdão como seu Senhor. Então, Deus, ele não pode habitar através do Espírito Santo, porque não tem comunhão. Não há associação entre Deus e o diabo, entre o pecado e a santidade. Não há associação entre Deus e o mundo. Não há nenhuma amizade entre Deus e o mundo, entre Deus e o pecado. Não há nenhuma associação. É preciso que a gente se despoje de tudo que entristece o coração de Deus, de tudo que não glorifica a Deus, de tudo que não é de Deus em nós, para deixar que a vida dele entre dentro de nós e comece a produzir esses frutos que ele quer produzir em nós. Produzir os sentimentos que houve em Cristo Jesus, de sorte que esses mesmos sentimentos possa haver no meu e no seu coração. Sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, de bondade. Esses sentimentos têm que haver dentro de nós. Se o Espírito Santo de Deus está aqui dentro, não tem lugar mais para o mal habitar. Aqui tem que ter lugar para que eu busque incessantemente a vontade de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito, a todo momento é uma luta, é uma guerra travada na mente, é uma guerra travada na nossa alma, é uma guerra travada na nossa vontade, no nosso sentimento, porque a carne inclina para fazer a vontade do diabo, a carne inclina para a corrupção, para que a gente se corrompa a todo momento, para que a gente peque, para que a gente entristeça o Senhor e o Espírito Santo, ao qual foi selado para o dia da redenção. Mas o Espírito, ele luta contra a tua carne, para que venha se fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus, e venha se cumprir a palavra na nossa vida. Então é uma guerra, e quem vai dizer se você vai sair dessa guerra vitorioso ou derrotado, é quem mais está falando alto dentro de você. É quem mais você está dando vazão, é quem você está dando voz, é quem você está dando crédito, é quem você está dando lugar. Se você está dando mais vazão a fazer a obra da carne, se você não tem alimentado o teu espírito, se você não tem lido a palavra, não tem orado, não tem estado em conexão com Deus e com os céus, mas você tem vivido uma vida na carnalidade, uma vida de qualquer jeito, sinto muito em dizer, quem vai vencer é a carne. Mas se você tem procurado lutar contra a sua carne, sua vontade, porque é difícil, mas não é impossível. Quando a gente começa a ter um relacionamento mais estreito com o Senhor,
quando a gente começa a buscar mais a Deus, a orar mais, a se arrepender mais das coisas erradas que a gente faz no dia a dia, quando a gente busca de Deus, pede a Ele ajuda, pede ao Espírito Santo que te dê força, que te ajude, que te dê entendimento, que te dê conhecimento da te dê sabedoria, que renove suas forças. Quando a gente tem esse relacionamento todos os dias com o Senhor, quando a gente começa a alimentar nosso espírito, quem vai vencer é o espírito. Porque quando a gente faz a vontade do espírito, a gente não pratica a vontade da carne. Mas quando a gente faz a vontade da carne, nós não fazemos a vontade do espírito. Aleluia. Então, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, todos os dias, ter esse encontro com Deus, lá no teu quarto, lá naquele cantinho da tua casa, no teu escritório, não sei, mas é importante e primordial que a cada dia a gente venha alimentando o nosso espírito, porque é maravilhoso. Quando a gente tem conexão com Deus, a gente se liga também à conexão do céu. E é algo que flui de maneira tão linda, tão maravilhosa, quando nós temos intimidade com o coração do nosso Pai. É tão lindo quando a gente pode dizer assim: o meu Pai não tem segredo para mim, como eu não tenho segredo para meu Pai. Oh, como é lindo a gente ter essa conexão com o nosso Deus, estar ali com nossos ouvidos assim atentos a ouvir a voz dele, pedir para o Senhor abrir a nossa visão espiritual, que Ele possa destapar os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos estar ali em conexão com Deus, ligado com Deus, ouvindo Deus falar conosco. Muitas vezes a voz audível, muitas vezes Ele não fala numa voz audível, é uma voz que você vem ouvir o sussurro da voz dele, mas muitas vezes ele fala conosco através de uma impressão que tem no nosso espírito, uma certeza muito grande no nosso espírito, e a gente sabe que é Deus que está falando. Ele fala de várias formas, ele fala de várias maneiras. Ele quer ter essa comunhão comigo e com você. Ele quer ter esse relacionamento de um pai com um filho, mas um relacionamento não de indiferença, mas um relacionamento de intimidade, a ponto do filho começar a conhecer o que está no coração do seu pai, começar a conhecer a vontade do seu pai, começar a conhecer e saber: isso não agrada meu pai, eu não vou fazer, isso entristece meu pai, eu não vou praticar, eu só quero fazer o que agrada o coração do meu pai, desse pai que me ama, desse pai que me traz segurança, desse pai que me carrega nos braços no momento que eu me sinto só, nesse pai que me acalenta, nesse pai que diz: estou contigo, filha, não te deixarei, jamais, jamais te abandonarei. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. E é lindo você ter esse relacionamento com teu pai, de você ter uma vida de vitória em vitória, de você estar atenta ao mundo espiritual, de você sentir quando Satanás ele tem uma conspiração contra a tua vida. O Espírito Santo de Deus é o nosso informante. Ele vem, ele nos informa acerca das estratégias, dos planos de Satanás, através do nosso espírito. Ele traz essa certeza, através de sonho, ele fala conosco. O Senhor não nos deixa sem voz, ele é a voz que fala constantemente conosco. O Espírito Santo é o nosso informante, ele nos informa, ele nos inquieta, ele nos incomoda, e a gente começa a entender que está havendo algo no mundo espiritual e você precisa desbaratar, você precisa romper com isso, você precisa quebrar esse ciclo de maldição, esse plano diabólico contra você ou contra a sua família. Eu não sei até por quem você intercede. É maravilhoso, você tem conexão com o céu. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, servimos a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso, servimos a um Deus que é tudo para nós, que é o nosso sentido de vida, a nossa razão de vida, que é o nosso ar que respiramos.
que é o nosso próprio oxigênio. Um Deus que nos ama, um Deus que nos resgatou, um Deus que nos amou primeiro, quando nós nem sabíamos da existência dele. Ele já nos amava, desculpa, a ponto de enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, por você, para ressuscitar, para nos dar vida, para nos dar vitória, para nos constituir mais, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Então começa a se aproximar mais do teu Pai. Começa a amar mais esse Pai. Começa a conversar mais com esse Pai. Aleluia. Muitas vezes nós só buscamos a Deus para pedir, pedir, pedir. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz: pedir, dar-se-vos-á. Mas nós temos que ter momentos para agradecer, para termos um coração grato a Deus. Nós temos mais motivo de agradecer do que de pedir. Que nós não venhamos ser apenas pedinte, mas que nós venhamos ter um coração grato. Que nós venhamos buscar a Deus para que Ele se revele a nós do jeito que Ele deseja se revelar. Existem filhos e filhos de Deus. Filhos que se aproximam mais do seu pai e que ganham o coração do seu pai. Eu estou falando no sentido humano, no sentido geral. Mas tem filhos que não tem muita conversa com o pai, que não interage com o pai, que só vai até o pai para pedir, para querer quando quer algo. Mas existe o filho que gosta de ouvir os conselhos do seu pai, que se assenta para ouvir os conselhos do seu pai, que se assenta para ouvir os princípios da palavra, que se assenta para desejar obedecer aos ensinamentos do seu pai. E esse filho que se aproxima mais do pai, o coração do pai se inclina mais para ele, não que não ame o outro, porque ama a todos de igual modo, mas o coração do pai se enche de alegria por saber que o seu filho tem interesse em aprender e extrair o melhor do seu pai, para que possa passar à frente, passar a outras gerações, para que esses princípios, esses valores possam serem reconhecidos por toda uma geração que ainda muitas vezes vai existir lá na frente. Então, assim é o nosso relacionamento com Deus. Existem filhos e filhos, filhos que só vai até o Senhor para pedir, pedir, pedir. Mas existe filhos, aleluia, que vai até diante do seu Senhor para ouvir e extrair o melhor de Deus para a sua vida, para obedecer e cumprir os princípios do seu Pai e amar o seu pai e ter um relacionamento estreito de intimidade com seu coração. Deus abençoe nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada um que se fez presente, por aqueles que ainda vão assistir depois da gravação. Está disponível. Louvo a Deus por vocês. E agora eu quero abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu te dou graças por esses momentos tão preciosos, maravilhosos, Pai. Abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui presentes, dos que vão assistir na gravação. Eu te peço que o Senhor nos dê uma noite tranquila, de um sono muito abençoado e reparador. Obrigada, Pai. Gratidão, Senhor. Que teu nome seja sempre honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Shalom a todos. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Lembra que eu lembro, com certeza. Certeza porque mudou.